Você já ouviu falar que Salvador Dalí viu a tia fazendo xixi e cortou o olho de um burro numa cena de filme? A vida desse cara foi uma das mais loucas da história da arte. E a gente vai te contar tudo. Bem-vindo à jornada da mente criativa. Vamos começar do início, lá na Catalunha em 1904. Nasce em Figueires, uma cidadezinha perto da França, um menino chamado Salvador Dalí. O pai dele era um advogado bem rigoroso, mas a mãe, por outro lado, sempre incentivou os sonhos artísticos do filho. Só que a vida dele já começa com um grande mistério. Seu irmão mais velho, que também se chamava Salvador, morreu com apenas 9 meses de idade. E os pais, numa decisão bem estranha, batizaram um novo filho com o mesmo nome. Eles diziam que o pequeno Dalí era a reencarnação do irmão morto. Imagina crescer ouvindo isso? Dalí acreditou nessa história por toda a vida. E isso marcou completamente a sua arte, que é cheia de símbolos sobre duplicidade, identidade e morte. Com apenas 7 anos, ele já batia o pé e dizia: "Eu quero ser pintor". As paisagens da sua terra natal, Figueires, com aquelas colinas secas, o mar ali pertinho e a luz intensa da região do Empordà, foram suas primeiras inspirações. Em 1916, uma viagem mudou tudo. Ele foi para Cadaqués, na casa de verão da família Petit. Lá, ele conheceu Ramon Petit, um artista local e que tinha acabado de voltar de Paris, e mostrou para o jovem Dalí as pinturas modernas e que estavam bombando por lá. Foi o primeiro contato dele com o impressionismo, com aquela explosão de luz e cores vibrantes. Dalí ficou fascinado. Aos 13 anos, em 1917, ele entrou na Escola Municipal de Desenho de Figueires. Logo fez sua primeira exposição particular, com desenhos a carvão, na própria casa da família. Todo mundo que via ficava impressionado com o talento daquele menino. E um ano depois, aos 14, ele pintou uma obra que já mostrava todo o seu potencial: o retrato de Lúcia. Lúcia era sua babá, já bem idosa, com os olhos quase cegos. A pintura é carregada de emoção, com uma técnica impressionista pura, cheia de sombras suaves e tons quentes. Mas aqui vem um segredo que só foi descoberto recentemente. Em 2025, uma análise científica feita pela Fundação Dalí, usando uma técnica chamada espectroscopia Raman, revelou que Dalí misturou os pigmentos de um jeito super inovador. Ele usou giz branco com óleo para criar uma textura quase etérea na pele de Lúcia, parecida com a névoa que cobre a Catalunha. E tem mais uma curiosidade: Lúcia adorava contar histórias de bruxas e monstros para ele. Será que foi daí que surgiram as criaturas bizarras das suas futuras obras? A infância de Dalí foi cercada por história. Figueires fica perto de Impures, um sítio arqueológico com ruínas gregas e romanas super antigas. Dalí visitava essas ruínas quando era criança. E essa influência das formas clássicas e antigas aparece em muitas das suas paisagens. E falando em descobertas, em 2025, outra surpresa: uma pintura rara de 1918 foi encontrada no sótão de uma casa em Cambridge e vendida por 100 mil euros. Essa obra revela uma forte influência de Renoir, com seus tons rosados e paisagens suaves. Uma inspiração que provavelmente veio através de Ramon Petit, que trazia as novidades de Paris. O mais incrível é que desde muito cedo Dalí já misturava o realismo com o mundo dos sonhos. Depois do impressionismo, ele mergulhou no pontilhismo. Inspirado por artistas como Seurat, a técnica consiste em usar pequenos pontos de cores puras que, vistos de longe, se misturam e criam uma vibração óptica. Um exemplo perfeito é a pintura Vista de Cadaqués, de 1921. A Baía Azul e os pontos amarelos parecem dançar na tela. Dalí não estava apenas copiando a praia onde sua família passava as férias. Ele estava capturando a sensação da luz do Mediterrâneo. Quase dá para sentir a brisa do mar. E a ciência mais uma vez nos revela os segredos do jovem gênio. Análises recentes nos pigmentos dessa obra mostraram que Dalí fazia vários experimentos. Ele misturava verde cobalto com sílica para conseguir um brilho perolado, quase como uma ilusão de ótica precoce, um truque científico para simular o brilho do sol na água. Ele já era um ilusionista com um pincel. Com apenas 15 anos, em 1919, ele expôs suas obras no Teatro Municipal de Figueires, que ironicamente hoje é o seu famoso museu. O público ficou chocado como um menino podia pintar com a maturidade de um adulto. Seus pais, vendo o talento imenso do filho, chegaram a trocar de casa para que o quarto dele pudesse virar um ateliê, com uma vista privilegiada para uma igreja gótica. Essa arquitetura, junto com a admiração por mestres como Rafael, já plantava uma sementinha da influência renascentista na sua arte. Até mesmo os cadernos de esboço de Dalí, encontrados em arquivos de Barcelona, mostram como ele era obcecado em estudar a luz
Assim como o mestre espanhol Velázquez, ele usava as muralhas medievais de Figueres para desenhar e entender como as sombras se comportavam, criando os contrastes entre o duro e o mole, que se tornaria uma de suas marcas registradas no futuro. Hoje, essas obras iniciais, feitas por um adolescente na Catalunha, valem milhões. Elas mostram como Dalí já tinha a capacidade de transformar o cotidiano em algo mágico, sempre com aquela raiz profunda na sua terra, no empordar seco e luminoso que moldou sua visão de mundo única. Mas a vida dele estava prestes a sofrer um grande abalo. Em 1921, quando Dalí tinha apenas 16 anos, sua mãe morreu de câncer. Ele mesmo disse que essa foi a maior perda de sua vida. Ela era sua primeira musa, a pessoa que sempre o encorajou a ser ousado e diferente. Sem ela, sentindo um vazio enorme, Dalí decide se mudar para Madrid e entrar para a Academia de Belas Artes de São Fernando. Mas essa nova fase, cheia de novas amizades, polêmicas e o início do surrealismo, é uma história para a próxima parte. Então, se você quer desvendar mais segredos da mente mais criativa e louca da arte, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima parte. Bem-vindos de volta à jornada pela mente mais louca da arte. Se você perdeu a primeira parte, corre lá para ver, mas agora vamos mergulhar na transformação de Salvador Dalí. Estamos em 1922. Dalí, com 18 anos, chega a Madrid. O coração dele ainda está pesado. A morte da mãe, Felipa, por câncer, foi um golpe brutal. Ele carrega essa saudade, mas a fome de criar, a vontade de ser artista, queima mais forte do que nunca. Ele entra na Real Academia de Belas Artes de São Fernando. A expectativa, altíssima. A realidade, uma decepção total. Os professores eram rígidos. O currículo era ultrapassado, ensinando técnicas que já não dialogavam com o mundo. Dalí não se conforma. Ele começa a boicotar as aulas, a questionar tudo. Ele se torna um líder, organiza um protesto contra um professor que ele considerava medíocre. O resultado foi expulso em 1926. Mas aqui vem um segredo que só foi revelado recentemente, em 2025. Arquivos da academia mostraram uma petição liderada por Dalí, assinada por centenas de estudantes. Eles acusavam o ensino de ser arcaico, de estar parado no tempo. Dalí não só foi um rebelde, ele era um líder visionário. E essa expulsão, ele usou como combustível, como a prova de que ele estava à frente do seu tempo. Transformou a punição em um selo de gênio rebelde. Longe da academia, seu verdadeiro lar se torna a residência de estudantes, um dormitório que era o epicentro da vanguarda espanhola. Lá, ele encontra duas pessoas que mudariam sua vida para sempre. Primeiro, o poeta Federico García Lorca. Uma amizade profunda, magnética, que muitos biógrafos descrevem até como intensa. E depois teve o cineasta Luis Buñuel. Juntos, esse trio formou um núcleo de criatividade explosiva. Lorca recitava seus poemas, Buñuel fazia seus primeiros experimentos com cinema. E Dalí pintava, absorvendo tudo ao redor. A maior influência nesse momento foi o cubismo de Picasso. A ideia de fragmentar a realidade, de quebrar tudo em formas geométricas, fez-se-lhe Dalí. Veja, por exemplo, a obra Retrato de Meu Pai, de 1921. As linhas são angulares, duras. Uma análise feita em 2025 revelou um segredo incrível nesta pintura. Por baixo do caos cubista, Dalí usou a proporção áurea, uma espiral logarítmica sutil, uma técnica renascentista escondida na vanguarda. Outra curiosidade, ele misturava óleo com cera para criar uma textura metálica, quase como uma armadura. E isso faz todo sentido. O pai dele, um tabelião, era uma figura autoritária, rígida. O retrato captura essa tensão, esse olhar penetrante. É um estudo psicológico disfarçado de experimento cubista. Esboços encontrados recentemente em arquivos de Madrid mostram como Dalí estudava obsessivamente o cubismo sintético de Juan Gris, com suas formas planas. Ele passava horas no Museu do Prado, aprendendo a precisão de mestres como Velázquez, mas era o cubismo que o ensinava a quebrar as regras. Enquanto isso, outra semente era plantada. Aos fins de semana, Dalí visitava o Templo de Debode, ruínas romanas em Madrid, as sombras longas, os espaços vazios e a atmosfera antiga daquele lugar. Elas começaram a dar-lhe inspiração. De uma forma diferente, isso o preparou para o seu próximo grande salto, a escola metafísica italiana. Já na Itália, um artista chamado Giorgio de Chirico já estava criando paisagens oníricas, cheias de ruínas vazias e uma sensação de mistério. Em 1923, Dalí vê essas imagens em revistas de arte e fica obcecado. No ano seguinte, ele viaja para Milão só para ver as obras originais. E aqui está outro segredo. Chirico usava manequins em suas pinturas, formas humanas mecânicas e sem alma. Anos depois, Dalí faria o mesmo. Em 2025, um caderno perdido de Dalí foi leiloado em Barcelona.
Nele havia cópias de esboços de Chirico com uma anotação reveladora: o vazio como um sonho. Esse foi o clique. Dali começou a fundir o cubismo fragmentado com o vazio metafísico. O resultado é uma obra-prima, como O Homem Invisível, de 1929, uma figura etérea feita de camadas transparentes. E a ciência moderna nos deu mais uma pista, uma análise de raio-x, feita pelo Art Institute de Chicago em 2025, descobriu que, por baixo da pintura final, existem esboços de paisagens metafísicas ocultas como um enigma deixado por de Chirico. Isso era revolucionário. Dali estava fundindo o real com o real, preparando o terreno para o seu famoso método paranoico crítico. A importância desse período foi tão grande que em 2025, uma grande exposição em Roma, chamada Salvador Dalí, Entre a Arte e o Mito, dedicou uma sessão inteira a essa transição, mostrando obras de Chirico ao lado das de Dalí. Sua amizade com Lorca também foi um catalisador. Cartas recém-descobertas em Granada revelam debates acalorados sobre o cubismo. Dalí escreveu para Lorca: "É preciso fragmentar para revelar a alma." Era uma fusão de arte, poesia e filosofia. Até em suas obras mais íntimas, como os estudos que fazia de sua irmã Ana Maria, essa busca pelo invisível estava presente. Ele desenhava as sombras nas muralhas medievais da residência de estudantes, encontrando ali a raiz de suas futuras perspectivas infinitas. Dalí transformou Madrid em seu laboratório pessoal. Ele pegou a fragmentação de Picasso, misturou com o silêncio misterioso de Chirico e criou um universo novo, um vazio povoado de sonhos. Essa fase foi a ponte, a transição essencial que o levou direto para o coração do surrealismo. E é para lá que vamos na próxima parte. A explosão surrealista, o encontro com Gala, o escândalo e a fama mundial. Você não vai querer perder. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações para continuar desvendando os mistérios de Salvador Dalí. Obrigado por assistir e até a próxima parte. Prepare-se para a jornada mais surpreendente da arte. Você está prestes a descobrir como Salvador Dalí não apenas entrou para o surrealismo, mas o reinventou por completo. Vamos mergulhar nos segredos, nas técnicas e nos mistérios que transformaram um jovem artista em uma lenda mundial. Bem-vindo à parte 3. 1929. Dalí, com apenas 25 anos, chega a Paris. Mas essa não é uma chegada triunfal. Ele foi expulso de casa pelo próprio pai. Um ato dramático que, ironicamente, serviu como a faísca para sua explosão criativa. Paris era o epicentro da vanguarda, e o manifesto surrealista de André Breton chamava-o como uma sereia. Breton, o líder e papa do movimento, viu em Dalí algo único. Na primeira exposição do artista na Guemas Gallery em novembro daquele ano, Breton escreveu no prefácio que Dalí era o pintor mais alucinatório que ele já tinha visto. A janela para a mente de Dalí estava oficialmente aberta. Mas o que alimentava essa mente tão peculiar? Um segredo foi revelado em 2025, com a descoberta de cartas inéditas nos arquivos de Calanda. Essas cartas mostram intensos debates entre Dalí e seu amigo, o cineasta Luis Buñuel, sobre os limites do automatismo puro, a técnica surrealista de criar sem pensar. Dalí queria mais. Ele já tinha devorado a obra de Freud, a interpretação dos sonhos, e a psicanálise corria em suas veias. Ele não queria apenas liberar o inconsciente. Ele queria mapeá-lo, entendê-lo e controlá-lo. Foi nesse caldeirão de ideias que uma figura fundamental surgiu. Gala. Apresentada por seu então marido, o poeta Paul Eluard Gala, e Dalí tiveram uma conexão instantânea. Ela, 10 anos mais velha, se tornou sua musa, sua agente, sua bússola. Gala não apenas inspirava, ela assinava contratos e até escolhia os temas de suas obras, guiando sua carreira com mão de ferro. O amor e a parceria deles eram a própria definição do surrealismo na vida real. É nesse contexto que nasce uma de suas primeiras obras-primas, O Grande Masturbador. Esse autorretrato distorcido é um labirinto de símbolos do desejo e da ansiedade. As formas moles que se tornariam sua marca registrada já aparecem, representando a fluidez do tempo e da psique. Uma análise recente de pigmentos feita em 2025 pelo Art Institute de Chicago revelou camadas ocultas na pintura. Tons de vermelho, antes invisíveis, sugerem uma paixão e impulsos internos que Dalí estava começando a explorar. Esta obra é a certidão de nascimento do seu método revolucionário, o método paranoico crítico. Mas o que é isso? Dalí o descrevia como a sistematização da confusão. Era uma forma de induzir um estado de paranoia controlada para acessar o inconsciente. Ele olhava para um objeto e ativamente provocava sua mente.
para ver outras imagens altriformas, outras realidades escondidas ali. Era a capacidade de interpretar o mundo de maneira delirante, mas com rigor técnico. Objetos comuns se transformavam em portais para visões extraordinárias. A colaboração com Buñuel foi outro pilar desse período. A exposição Buñuel Master of Dreams em Chicago mostrou-nos um retrato que Dalí fez do cineasta, provando a profundidade da conexão intelectual entre eles. Juntos, em apenas 6 dias, eles escreveram o roteiro de Anchenandalo, um filme que é puro sonho, ou melhor, pesadelo. A cena inicial, a do olho sendo cortado, é a visão impactante de Buñuel sobre o olhar do sonho. As formigas que saem de uma mão são uma imagem direta do inconsciente de Dalí. O filme chocou Paris. O público gritava, mas o surrealismo tinha acabado de invadir o cinema para sempre. As formigas, por exemplo, simbolizavam a decadência e a transformação, uma clara influência de Freud. A ciência hoje consegue até explicar parte da genialidade de Dalí. Um estudo de 2025 do Journal of Surrealism simulou o efeito dos fosfenos nas telas do pintor. Fosfenos são aquelas luzes e padrões que vemos quando apertamos os olhos com força. Dalí usava essas alucinações retinianas como uma técnica para iniciar suas visões, uma forma de hackear o próprio cérebro. Apesar de revolucionar a arte, a relação com o grupo surrealista não durou. Em 1934, Breton expulsou Dalí por suas posições políticas controversas e sua crescente fama, mas isso não o deteve. Dalí simplesmente declarou: "A diferença entre mim e os surrealistas é que eu sou o surrealismo." E ele continuou sua jornada, agora como um surrealista independente. Veja a obra Invenções dos Monstros, de 1937. Ali no meio do caos, emerge um cachorro azul. Por décadas, foi apenas mais um elemento bizarro, mas uma análise de raio-x feita em 2025 revelou um segredo emocionante. O cachorro é uma referência direta a seu amigo Federico Garcia Lorca, o poeta assassinado na Guerra Civil Espanhola. O azul, uma cor tão presente na obra de Lorca, era um tributo velado, uma homenagem secreta ao amigo perdido. Outra curiosidade técnica que mostra sua genialidade é a areia colada. Como em obras, Desejos Insatisfeitos, ele não apenas pintava. Ele trazia o mundo para a tela. Ele usava areia e cascalho da praia de Ulané em Cadaqués para criar uma textura tátil quase real. Análises recentes da Fundação Dalí, usando espectroscopia Raman, descobriram pigmentos orgânicos misturados à areia. Ele estava simulando a erosão do mar, a passagem do tempo. A praia de Ulané ficava perto de ruínas iberas, e Dalí, que coletava artefatos antigos, ele fundia arqueologia, geologia e pintura numa só técnica. O método paranoico crítico permitia a Dalí ver o duplo, o triplo, o múltiplo em uma única imagem. Em Mulher Dormindo Invisível, Leão, Cavalo, uma paisagem se transforma em figuras, que se transformam em outras figuras, num delírio visual contínuo. É como uma ilusão de ótica viva. E estudos de neuroimagem hoje mostram que observar essas obras ativa múltiplas áreas do cérebro simultaneamente. Você não está apenas vendo uma pintura, seu cérebro está tentando resolver um quebra-cabeça. E se você pudesse conversar com ele hoje? Em 2025, o Museu de Dalí, em parceria com o MUSI, lançou o projeto Dalí Vive. Usando inteligência artificial e a tecnologia da Eleven Labs para clonar sua voz, eles recriaram a personalidade do artista. Você pode fazer perguntas e receber respostas alucinatórias, como se estivesse falando com o próprio mestre. É a prova de que seu legado não apenas sobrevive, ele continua a se reinventar, a nos provocar. O impacto de Dalí é imenso, influenciando artistas como David Lynch e a cultura pop até hoje. Ele nos ensinou a olhar para o mundo e a ver além do óbvio, a encontrar o maravilhoso no banal e o lógico no delírio. Essa foi apenas uma parte da jornada. Na próxima, vamos explorar as obras icônicas que o transformaram em um superstar global. Então, fique atento. Inscreva-se agora para não perder nenhum detalhe e continuar desvendando os segredos da mente mais criativa da história. Obrigado por assistir. Até a próxima parte. Bem-vindos à quarta parte da nossa jornada pela mente criativa de Salvador Dalí. Hoje mergulhamos no coração do surrealismo, explorando as obras mais icônicas e os segredos por trás delas. Estamos em 1931, em Portligate, na Catalunha. Dalí, com a amada Gala, sempre como sua musa, monta um ateliê improvisado numa pequena cabana de pescadores. O cenário é rústico, mas o que nasce aqui muda a história da arte para sempre. O tema que o obceca não é o amor nem a paisagem, mas o próprio tempo. Urge a persistência da memória. Relógios moles, como se tivessem vivos, derretem sobre uma paisagem árida e lunar. De onde veio essa ideia? A resposta é surpreendente. Em sua autobiografia Vida Secreta,
Dali conta que a inspiração veio após um jantar, enquanto observava um pedaço de queijo camembert derretendo sob o calor. Ele estava em um estado hipnagógico, aquele momento entre a vigília e o sono, quando viu mentalmente o tempo fluir, se distorcer e derreter. Então, o segredo estava revelado, mas a obra vai além do queijo. Os relógios também representam a teoria da relatividade de Einstein. O tempo não é fixo, ele é elástico e subjetivo. Uma análise científica recente, em 2025, feita pela Fundação Dalí, usou espectroscopia Raman nos pigmentos. Descobriram que Dalí usou sílica para dar um brilho perolado à pintura, simulando um efeito óptico de sonho lúcido. A persistência da memória é um ícone cultural, vendida por 23 milhões de dólares em 2013. E a obra continua a evoluir. Uma nova descoberta. Uma versão holográfica de 1975 será recriada em 3 dimensões, na exposição de holografia de Dalí, na cidade de Nice, na França. Em 2025, vamos adicionar um pouco de mistério arqueológico. Port Liget fica perto de ruínas fenícias do século VI a.C. Dalí adorava coletar conchas e objetos na praia, e que inspiraram as texturas moles e orgânicas de suas obras. Vemos essa influência claramente em A Desintegração da Persistência da Memória, de 1954, onde os relógios agora se desfazem em esferas quânticas. Essa foi uma influência precoce da era nuclear. Uma curiosidade, Dalí já lia sobre o físico Niels Bohr, 1930. Para ele, os átomos dançavam. Esse legado de relógios derretidos ecoa até hoje na cultura pop, de capas de álbuns a memes virais, eternizando a visão de Dalí sobre o inconsciente. Agora avançamos para 1936, com a tela monumental Construção Mole com feijões cozidos, e que foi pintada 6 meses antes do início da Guerra Civil Espanhola. É uma visão profética do conflito. Vemos uma forma humana monstruosa em conflito consigo mesma, um corpo se despedaçando, as pernas se entrelaçam com uma tensão dramática, um país em autodestruição. Uma análise 2025 feita pelo Art Institute de Chicago revelou um segredo incrível. Usando raios-x, descobriram que Dalí se apropriou de uma imagem de Goya. A coxa da figura é uma referência direta à coxa de Saturno, na obra Saturno Devorando um Filho. O biógrafo de Goya, Robert Hughes, confirma essa conexão. Era a homenagem de Dalí ao mestre do romantismo sombrio. E os feijões cozidos simbolizam a Espanha em transformação, a carne humana se tornando paisagem de guerra. A obra foi a estrela da exposição The Image Disappears, em Chicago, e que foi estendida até 2025, sendo chamada de Showstopper. Um mistério adiciona ainda mais camadas. Dalí pintou parte da obra em Port Liget, durante a greve geral da Catalunha, de 1934, e as tensões separatistas eram enormes, e ele e Gala tiveram que fugir às pressas. A instabilidade política influenciou diretamente essa visão profética, e que hoje vale milhões em leilões. Vamos para outra obra enigmática, O Enigma de Guilherme Tell, de 1933. Vemos uma figura paterna ameaçadora e um arco gigante. Uma análise com raios-x, feita pelo Art Institute, em 2025, revelou uma figura oculta na pintura. O rei Ludwig II da Baviera, o famoso patrono do compositor Wagner. Este é um segredo que conecta a obra a outra pintura de Dalí, Químico levantando a cutícula de um piano de cauda. Nessa outra tela, o químico tem uma aura amarela que, sob luz infravermelha, revela a coroa bávara. A ligação com Wagner era profunda e pessoal. Uma curiosidade fascinante. Quando criança, Dalí ouvia a ópera Lohengrin, de Wagner, no fonógrafo do pai dele. Seu tio, Anselm, fazia parte da Associação Wagneriana de Barcelona. A música de Wagner ecoava em sua mente, e o piano de cauda tornou-se uma obsessão, uma sombra que aparece em várias de suas obras, muitas vezes distorcida ou em decomposição. A arqueologia de sua cidade natal, Figueres, com suas ruínas medievais, também o inspirou. As sombras longas e os espaços vazios das ruínas, eles se transformaram nos vazios inquietantes de suas pinturas. Para mostrar a incrível versatilidade de Dalí, vamos a uma descoberta mais recente. Em um leilão em Cambridge, em outubro de 2025, uma pintura rara chamada Vecchio Sultano, de 1966, foi vendida por 45.700 libras. A obra, autenticada pelo especialista Robert Descharnes, fazia parte de uma série para ilustrar As Mil e Uma Noites. Dalí planejava fazer 500 ilustrações, mas metade se perdeu por décadas, até ser encontrada numa garagem em Londres.
O legado de Dalí é imenso. Suas obras icônicas acumuladas já renderam bilhões em vendas e continuam a influenciar a arte digital e os criadores de hoje. Com seu pincel, ele não apenas pintou sonhos, mas eternizou o caos e as ansiedades da Europa pré-guerra. Não perca a quinta parte, onde vamos acompanhar Dalí em seu exílio americano e as novas fases de sua arte. Inscreva-se agora no canal para mais revelações sobre a jornada da mente criativa. Obrigado por assistir e até a próxima parte. Bem-vindo de volta ao canal Jornada da Mente Criativa. Se você pensou que já viu de tudo sobre Dalí, prepare-se, porque a história agora cruza o oceano e fica ainda mais bizarra. 1940. A Europa está em chamas. A Segunda Guerra Mundial explode e enquanto as tropas alemãs avançam, Dalí e Gala fazem uma fuga desesperada da França. O caminho deles, uma rota improvisada via Portugal, que os levará para o outro lado do Atlântico. Em agosto daquele ano, eles desembarcam em Nova York. Dalí, com seus 36 anos, não está apenas fugindo de uma guerra. Ele está iniciando um exílio forçado que mudaria sua arte para sempre. A América se torna seu novo palco e lar temporário. Primeiro eles se instalam em Hampton Manor, na Virgínia, durante o inverno de 1940 a 41. A casa pertence a Carris Crosby, uma mecenas das artes tão excêntrica quanto o próprio Dalí. É nesse ambiente que ele começa a escrever sua autobiografia, A Famosa Vida Secreta de Salvador Dalí, enquanto esboça pinturas que já apontavam para uma nova direção. E aqui vai uma curiosidade chocante da época. Crosby era conhecida por dar festas surrealistas memoráveis. Uma delas, incluindo formigas vivas, servidas aos convidados. Dalí, claro, achou hilário, mas nem tudo era festa. A tensão política seguia Dalí. Na Espanha, a Guerra Civil havia terminado com a vitória de Franco, e o apoio de Dalí ao regime o isolou de seus antigos amigos surrealistas. André Breton, o papa do movimento, o expulsou oficialmente do grupo. E aqui um segredo finalmente desvendado por cartas inéditas reveladas em 2025, nos arquivos de Nova York, descobriram que Dalí, ao pedir seu visto americano, mencionou a execução de seu grande amigo, o poeta Federico Garcia Lorca. O luto, que muitos pensavam ter sido superado, persistia em segredo, escondido sob camadas de excentricidade. Esse luto velado aparece em sua arte de formas misteriosas. Uma análise recente de 2025, usando o infravermelho no Dalí Museum, descobriu um cachorro azul oculto nas camadas da pintura Invenções dos Monstros. A cor azul é uma referência direta à Granada, terra de Lorca. Isso prova que, mesmo no exílio e adotando uma nova persona, a dor pela perda do amigo continuava a assombrá-lo. O exílio americano marca uma virada radical no estilo de Dalí. Salvador Dalí abandona, então, o surrealismo mole e suas formas derretidas, por um classicismo preciso e quase fotográfico. Sua nova inspiração, os mestres do Renascimento como Rafael, cujos traços perfeitos ele passa a perseguir. Um exemplo perfeito dessa fase é a obra-prima Mercado de Escravos, com um busto desaparecendo de Voltaire, pintada em 1940. É uma tela relativamente pequena, com 46 por 65 centímetros, mas de uma complexidade alucinante. À primeira vista, vemos uma cena que parece da Roma Antiga, com figuras vendendo outras pessoas como escravas. Mas olhe de novo. Observe aquelas figuras, observe suas roupas e a arquitetura ao fundo. Elas se fundem para formar uma ilusão de ótica. O busto do filósofo iluminista Voltaire. A imagem é baseada numa escultura real, feita por Dong em 1778. É o método paranoico crítico em sua forma mais genial. Análises de pigmentos feitas em 2025 no Dalí Museum revelaram que Dalí usou óleo de linhaça misturado com sílica. Essa técnica não só garantia a durabilidade das cores, mas também criava um brilho especial que acentuava a ilusão, fundindo as bordas das figuras para que a transformação fosse perfeita. A ironia aqui é afiada. Voltaire era um grande crítico da escravidão. E quem posa como uma das figuras centrais na cena? A própria Gala. Uma anedota da época diz que ela brincava que era escravizada pelo amor e pela arte de Dalí. Dalí se muda para Pebble Beach, na Califórnia, de 1941 a 48. E aqui, o mistério arqueológico. A casa ficava perto de antigas ruínas do povo Chumash, um grupo indígena pré-colombiano. Dalí, fascinado, começou a coletar artefatos, e a influência das formas primitivas e orgânicas da arte Chumash começou a aparecer sutilmente em suas obras. A América também significou Hollywood. Em 1945, Dalí colaborou com ninguém menos que Alfred Hitchcock no filme Spellbound, ou Quando Fala o Coração no Brasil. Ele foi contratado para desenhar a famosa sequência do sonho. Dalí projetou uma cena de 20 minutos, cheia de olhos sendo cortados, sombras distorcidas e figuras bizarras. Recentemente, em 2025,
Os storyboards originais, que se pensavam perdidos, foram redescobertos e digitalizados pelo IMSS de Chicago. Eles revelam detalhes incríveis, como uma mulher alada coberta de formigas que o produtor David Oest Selznick achou radical demais e cortou, reduzindo a sequência para apenas 2 minutos. Uma curiosidade, Dali queria que a atriz Ingrid Bergman fosse coberta de formigas de verdade. Hitchcock achou a ideia genial, mas a censura da época jamais permitiria. Mesmo assim, o legado dessa colaboração foi imenso. A mistura de surrealismo com o cinema narrativo de Hollywood abriu portas para novas linguagens visuais. Isso levou a outra parceria icônica, Destino, uma animação com Walt Disney iniciada em 1946. Embora o projeto tenha sido interrompido pela guerra e só finalizado décadas depois, ele mostra o impacto duradouro de Dali na cultura popular americana. E o impacto continua até hoje. Uma nova exposição no Dali Museum, chamada Connection with the United States, que abre em 2025, vai explorar a fundo esse período. As obras principais serão Geopoliticus Child Watching the Birth of the New Man, de 1943. E é incrível, Gala contemplando o mar Mediterrâneo que a 20 metros se transforma no retrato de Abraham Lincoln, de 1976, uma homenagem a Rotico. Mas o foco da exposição será a década de 40, mostrando como a América moldou a identidade de Dali. A influência dele vai além dos museus. Em St. Petersburg, na Flórida, onde fica o Dali Museum, uma exposição chamada New Murals Inspired by Dali reunirá 12 artistas de rua do coletivo Shine. Nomes como Basquiat e Admais pintarão murais inspirados diretamente no surrealismo de Dali, conectando sua arte visionária com a vibrante cena de street art da cidade, que já conta com mais de 180 murais. Dali não se limitou à pintura. Em Hollywood, ele desenhou joias surreais e criou vitrines de loja provocadoras como a que fez para Baumet Teller em 1941, que causou um escândalo ao usar manequins com aparência perturbadora e foi rapidamente censurada. Mas mesmo em meio ao glamour e às novas oportunidades, o fantasma de Lorca persistia. Análises recentes em Granada usando espectrometria Raman nos pigmentos não só confirmaram o uso do azul como luto, mas também revelaram traços de ouro sintético em algumas obras, mostrando seu crescente interesse pela alquimia e pela transmutação. O classicismo de guerra estava se fundindo com o misticismo nuclear, um tema que explodiria na próxima fase de sua carreira. O exílio americano de Dali não foi uma pausa, mas uma transformação. Ele uniu o passado e o futuro, a dor e a genialidade, e solidificou seu lugar, não apenas como um mestre surrealista, mas como um ícone da cultura mundial. Ficou curioso para saber o que acontece quando Dali volta para a Europa e mergulha na era atômica? Então, não perca a parte 6, em que o misticismo nuclear vai explodir. Inscreva-se agora para continuar essa jornada pela mente mais louca e genial da arte. Até a próxima parte. Olá e bem-vindo de volta ao Jornada da Mente Criativa. Esta é a 6ª parte da nossa incrível jornada pelo universo de Salvador Dali. Hoje mergulhamos no seu período chamado nuclear, místico e religioso, de 1948 a 1964. O ano é 1948. Com 44 anos, Dali retorna à Europa. Seu exílio americano termina junto com a Segunda Guerra Mundial, mas a Espanha ainda vive sob o regime de Franco. Ele encontra refúgio em Portligate, uma baía rochosa na Catalunha. Lá em sua casa de pescadores, ele expande seu ateliê e uma nova fase de sua arte nasce: a pintura nuclear mística. Este novo estilo era uma fusão chocante da sua fé católica com a ciência atômica. As explosões de Hiroshima e Nagasaki ecoavam em sua mente. Dali lia os jornais e via nos átomos se dividindo uma manifestação de Deus. Em 1951, ele publica seu manifesto místico declarando que a pintura nuclear provaria a existência de Deus. Uma curiosidade fascinante: ele literalmente batizava suas obras nas águas de Portligate, onde cisnes reais nadavam. Um ritual descrito em seu livro 50 Segredos. Veja a obra-prima Madonna de Portligate, de 1950. É uma tela gigantesca! Nela, a Virgem e o menino Jesus flutuam, desconstruídos em partículas. Helicópteros e hélices de DNA emergem da cena sagrada. Análises recentes do Dali Museum, usando espectroscopia Raman, revelaram algo incrível nos pigmentos: a presença de ouro sintético, como se Dali estivesse praticando uma transmutação alquímica na tela. É um segredo desvendado. A inspiração para as hélices veio de suas leituras sobre a estrutura do DNA, descoberta em 1953. E claro, a modelo para Madonna é sua musa eterna, Gala.
A própria Porte Ligate era uma fonte de inspiração. O local abriga ruínas ibéricas do século V a.C. Dali cavava o solo e encontrava conchas antigas, que ele via como símbolos de renascimento, como ovos cósmicos. Ele unia o sagrado e o profano de uma forma nunca antes vista. Uma descoberta recente, uma edição manuscrita de seu manifesto místico, mostra anotações sobre as ideias do paleontólogo jesuíta Teilhard de Chardin em seu livro O Fenômeno Humano. Dali via o ponto ômega de Teilhard, o fim cósmico da evolução, como um evento nuclear. Agora olhe para esta obra poderosa. Cristo de São João da Cruz, de 1951, a perspectiva é de cima, olhando para baixo. A cruz está vazia de pregos e o corpo de Cristo flutua, suspenso em uma geometria triangular perfeita. A inspiração veio de um desenho feito por São João da Cruz no século XVI, durante um êxtase místico. Análises infravermelhas feitas pelo Glasgow Museums revelaram um segredo escondido sob a tinta. Uma mandala, a união de um triângulo e um círculo simbolizando o cosmos. Dali usou a proporção áurea, a medida divina, em toda a composição. Mas aqui está o choque. A pintura foi rejeitada pela Igreja Espanhola em 1952, considerada herética. Foi vendida para Glasgow por apenas 8.000 libras. Hoje vale mais de 30 milhões. O mistério continua. Por que Cristo flutua sem ferimentos, como um átomo no vácuo? É a influência da física quântica. Em 2025, a exposição Divine Creatures em Nice reuniu 50 obras que formam um bestiário fantástico. Vemos elefantes com pernas de inseto e rinocerontes sagrados. Entre elas, temos a obra Lida Atômica, de 1949, tudo flutua, dentro de um dodecaedro. O sólido platônico que simboliza o cosmos. Análises recentes mostram que partículas de ouro sintético brilham na tela, conectando o mito, DNA e a estrutura nuclear do universo. E na mitologia, Lida foi seduzida por Zeus em forma de cisne. Dali usava os cisnes reais de Porte Ligate para recriar essa união entre o mito e a ciência. E finalmente temos Corpus Hipercubus, de 1954. É uma crucificação dentro de um hipercubo octaédrico, uma figura geométrica de 8 dimensões desdobrada em 3. E na cruz está Gala, nua, mas serena. E análises recentes sugerem que a geometria quântica da obra prefigura a teoria das cordas. E o mais impressionante, os esboços revelam que Dalí fez todos os complexos cálculos matemáticos à mão. As ruínas bizantinas de Porte Ligate com suas cruzes antigas também o inspiraram. Para Dalí, tudo provava Deus através do átomo. Ele chegou a declarar que o nuclear era eucarístico, um pão atômico. O legado desse período é imenso, influenciando a arte contemporânea e gerando debates até mesmo no Vaticano. A jornada de Dalí por este território místico e científico ainda tem muito a nos revelar. Não perca a 7ª e última parte da nossa série, onde exploraremos as obras tardias de Dalí. Inscreva-se no canal para não ficar de fora. Obrigado por assistir. Bem-vindos à parte 7 da nossa jornada pela mente de Salvador Dalí, aqui no canal Jornada da Mente Criativa. Estamos em 1965. Dalí, aos 61 anos, ele mergulha em uma nova obsessão após sua fase nuclear mística. É a explosão da fase óptica. E uma técnica revolucionária vai dominar seu trabalho: a pintura estereoscópica. Imagine isso. Dalí criava 2 telas, pintadas com pequenas diferenças, uma para o olho esquerdo e outra para o direito. Quando vistas juntas da maneira certa, elas se fundiam em uma única imagem tridimensional, sem a necessidade de óculos especiais. Ele usava espelhos e sua genialidade para criar uma espécie de metaverso vitoriano. A obra-prima inacabada, Dalí de costas pintando Gala de costas, eternizada por 6 córneas virtuais, feita entre 1972 e 1973, é o exemplo perfeito. São 2 versões, uma esquerda e uma direita, que criam essa ilusão mágica. Uma análise recente do Dolly Museum, programada para 2025, revelou um dos seus segredos. Ele usava um estereoscópio autêntico de 1870. Um aparelho vitoriano, que ele mantinha em seu ateliê para testar suas criações. E aqui vem o detalhe chocante: muitas vezes ele pintava a partir de fotos estereoscópicas, em preto e branco, adicionando a cor manualmente depois. As córneas virtuais na pintura, elas simulam essa visão binocular, puxando-nos para dentro da cena. Uma exposição em Roma, Art and Meat, em 2025, vai exibir 80 dessas obras tardias, incluindo variações estereoscópicas de Gala contemplando o mar Mediterrâneo. Nessa obra, de 1976, Quando Você Se Afasta, um retrato de Abraham Lincoln emerge de uma imagem pixelada de Gala na janela, a 20 metros de distância. Um verdadeiro mistério visual.
A morte de sua amada Gala, em 1982, acelerou seu declínio, mas não parou sua arte. Mesmo pintando de uma cadeira de rodas, consumido pela dor, ele continuava a inovar. Um estudo do EIEE de 2025 reconhece Dalí como um precursor da realidade virtual, prevendo os headsets modernos com suas telas duplas, mas a estereoscopia não era sua única arma. Vamos falar da técnica corpuscular. Dalí começou a construir suas imagens a partir de milhares de pontos minúsculos, como se fossem átomos formando a realidade. Veja O Touro Alucinógeno. De 1968 a 1970, uma multidão de esculturas da Vênus de Milo agrupa-se, e as sombras entre elas formam a figura de um toureiro. Os pontos corpusculares se multiplicam, criando uma ilusão vibrante. Uma análise de espectroscopia Raman, também agendada para 2025 no Dalí Museum, revelou que ele simulava partículas quânticas e usava até ouro sintético para dar brilho a esses pontos. A curiosidade aqui é a precisão. Dalí usava uma lupa para pintar milhares desses pontos por centímetro quadrado. E qual era seu segredo para as curvas perfeitas? Em seu livro 50 Segredos Mágicos, ele revela uma anedota bizarra. Usava chifres de rinoceronte como régua, acreditando que eles continham a curvatura logarítmica perfeita da vida. Essa obsessão será o foco da exposição Raina Cerati em Figueres, em 2025, com 40 obras curadas por Antoni Picsot, ligando o rinoceronte à geometria sagrada. Ele encontrou inspiração até nas ruínas trogloditas e nas cavernas pré-históricas de Cadaqués, que ele explorou já aos 80 anos, influenciando o que chamava de morfologia subcutânea das suas obras. Esboços recém-descobertos em arquivos de Barcelona mostram cálculos complexos, provando que ele lia físicos como Heisenberg e aplicava o princípio da incerteza em sua arte. Cada ponto é como um pixel eterno, um legado que influenciou diretamente a arte digital. E chegamos à sua teoria final, a teoria das catástrofes. Sua última grande tela, O Rabo de Andorinha, de 1983, foi assinada de sua cadeira de rodas, criada em colaboração com o matemático francês René Thom. A obra mostra uma espiral logarítmica que se bifurca, um modelo matemático para o caos e mudanças abruptas. Uma análise da Universidade de Cambridge, publicada no Journal of Surrealism, revela que os mapas mentais de Dalí viam as catástrofes não como fins, mas como momentos de renascimento. A inspiração para essa obra veio de um evento trágico, o incêndio que devastou seu teatro-museu. Em Figueres, em 1982, as cinzas do fogo inspiraram a beleza do caos. O rabo da andorinha, um símbolo da mensageira das almas, representa a esperança na destruição. Para Dalí, as catástrofes eram a prova matemática da existência de Deus, um caminho para o ponto ômega de Teilhard de Chardin, o fim cósmico da evolução. Ele fundia essa filosofia até com a arqueologia, misturando moedas romanas de César encontradas em Porte Ligati com seu ouro sintético. Dalí inovou até o fim. Suas obras tardias, antes vistas como menores, estão sendo reavaliadas e vendem por bilhões. Ele foi um verdadeiro pioneiro, testando uma forma primitiva de realidade virtual, com seu estereoscópio antigo. Ele não apenas pintou o mundo, ele criou novos universos, eternizando o caos criativo. Na próxima parte, vamos mergulhar nos temas recorrentes que assombraram e fascinaram Dalí por toda a vida. Não perca! Inscreva-se agora, para não ficar de fora das próximas geniais loucuras de Dalí. Obrigado por assistir. Até a próxima parte. Bem-vindos à 8ª parte da nossa jornada pela mente criativa de Salvador Dalí. Aqui no canal Jornada da Mente Criativa, hoje vamos mergulhar fundo nos símbolos que assombram e definem a obra de Dalí. Entender esses símbolos é como ter a chave para decifrar a sua mente complexa. Vamos começar pelo mais famoso de todos, os relógios moles. Esses símbolos aparecem pela primeira vez na emblemática obra A Persistência da Memória, de 1931. Esses relógios, que derretem como um queijo camembert sob o sol, simbolizam a fluidez e a relatividade do tempo, uma ideia inspirada nas teorias de Einstein. Uma análise recente da Fundatidoli de 2025 revelou algo fascinante. Usando espectroscopia Raman, os pesquisadores descobriram partículas de sílica na tinta. Elas dão aos relógios aquele brilho perolado e simulam uma textura elástica. Mas aqui vai uma curiosidade chocante. Dalí confessou que a inspiração veio após comer um queijo derretido antes do dormir, em um estado hipnagógico, aquele momento entre a vigília e o sono. Ele viu o tempo escorrer diante de seus olhos. O segredo, porém, é mais profundo. Os relógios também representam prisões. A sensação de que o inconsciente está aprisionado pela rigidez do tempo cronológico. Uma nova descoberta, e que será explorada na exposição O Tempo se Curva,
em Londres, também em 2025, revelou a existência de quase 10 versões diferentes de relógios moles, em coleções privadas, mostrando a obsessão de Dalí com o tema. O mistério desses relógios também nos conecta a Freud. Para Dalí, o tempo nos sonhos é elástico, maleável, assim como seus relógios. E há ainda uma camada arqueológica. Perto de sua casa, em Cadaqués, existiam ruínas romanas, e os relógios podem evocar as antigas ampulhetas, medindo um tempo ancestral. A importância desse símbolo é inegável, influenciando de capas de álbuns a memes na cultura pop. E agora, vamos para outra imagem surreal: os elefantes com pernas finíssimas, quase como as de um inseto. Eles surgem majestosamente em obras como A Tentação de Santo Antônio, de 1946. Esses gigantes frágeis simbolizam o desejo, muitas vezes proibido, carregando obeliscos que representam o poder e a ambição. As pernas finas mostram a fragilidade desses desejos. Uma análise de 2025, feita pelo Dalí Museum, revelou que Dalí aplicou a proporção áurea na construção dessas pernas, seguindo uma espiral logarítmica perfeita. A curiosidade é que Dalí estudava rinocerontes de verdade no Zoológico de Barcelona, para entender essas formas curvas. O segredo novamente está em Freud. Os elefantes brancos representam desejos grandiosos, mas insustentáveis, e uma nova descoberta será apresentada na exposição Divine Creatures, em Nice, no próximo ano. Um bestiário fantástico com 50 obras de Dalí, curada por John Hubert Martin, que explora a natureza sagrada desses animais. E o mistério final? As pernas foram inspiradas na arquitetura de Gaudí, lembrando as colunas orgânicas da Sagrada Família. O impacto foi tão grande que esses símbolos apareceram até na animação Fantasia 2000, da Disney. E que tal os ovos? Eles são um símbolo poderoso de renascimento e pureza. Em Metamorfose de Narciso, de 1937, um ovo gigante surge de onde Narciso se afogou, dando à luz uma nova flor. A inspiração aqui é platônica. Uma análise, publicada no Journal of Surrealism, em 2025, usou eletroencefalogramas para simular como nosso cérebro reage a essas imagens, mostrando que a visão de ovos nas pinturas de Dalí ativa centros cerebrais ligados à esperança e ao nascimento. Uma curiosidade bizarra: Dalí tinha o ritual de quebrar ovos reais sobre algumas de suas obras, como um batismo simbólico. O segredo é que o ovo representa o útero cósmico, o nascimento de um novo universo. Variantes em cerâmica e esculturas tridimensionais de ovos também serão destaque na exposição de Nice. E mais uma vez, a arqueologia pessoal de Dalí entra em jogo. Nas ruínas ibéricas do Port Liget, ovos eram usados como amuletos de fertilidade, e Dalí colecionava esses artefatos. A importância desse símbolo é a promessa de renascimento em meio ao caos. Outro animal obsessivo é o rinoceronte, especialmente o seu chifre. Para Dalí, o chifre do rinoceronte representava a estrutura cósmica perfeita, uma régua divina. Em Rinoceronte Vestido com Armadura de Toureiro, de 1959, o animal simboliza a força primordial. A exposição Rhinoceratic, em Figueras, com 40 obras curadas por seu amigo Antoni Pichissot, revelará a obsessão de Dalí pela curvatura sagrada do chifre. A curiosidade é que ele realmente usava um chifre real, e que pegou emprestado do zoológico para medir as proporções em suas telas. O segredo freudiano e o chifre como símbolo fálico do inconsciente. O mistério está na ideia de que os chifres representam hierarquias atávicas, uma conexão com a evolução primitiva. Dalí também era mestre em contrastar o mole e o duro. Em Construção Mole com Feijões Cozidos, de 1936, vemos a carne se devorando, contrastando com formas duras como rochas. Uma análise do Art Institute of Chicago revelou sob as camadas de tinta uma inspiração direta em Saturno devorando um filho de Goya. Dalí pintou essa obra logo após ter um pesadelo que ecoava os horrores da Guerra Civil Espanhola. O segredo é que esse contraste funciona como um yin e yang, a dualidade da vida e da morte. Variantes em escultura, explorando essa tensão, estarão na exposição Art and Myth em Roma. Não podemos nos esquecer dos insetos. Uma verdadeira obsessão. Em O Grande Masturbador, de 1929, formigas devoram o rosto da figura, simbolizando a decomposição e a ansiedade. Uma análise feita em Granada revelou que o cachorro azul na obra é uma homenagem a seu amigo assassinado Federico Garcia Lorca com o azul, simbolizando o luto. Dalí teve a visão das formigas após ver um animal em decomposição no deserto de Cadaqués.
Para ele, as moscas representavam pensamentos inquietantes, e Freud concordava com essa interpretação. As lagostas, como no famoso telefone lagosta, criam um anacronismo chocante. Insetos tridimensionais também farão parte do bestiário da exposição de Nice. Até mesmo o pão tem um significado profundo. Em Cesto de Pão, de 1926, ele simboliza tanto a nutrição física quanto a espiritual, o sagrado e o profano. Análises do Dalí Museum mostraram que ele misturava farinha de verdade aos pigmentos. Dalí tinha o ritual de assar pão em seu ateliê. E o segredo: o pão é o corpo de Cristo, uma eucaristia nuclear, como ele chamava. E, claro, Gala, sua musa absoluta. Ela aparece como Virgem, Madonna e Rainha. Em 3 aparições no rosto de Gala, de 1945, vemos sua evolução de musa surrealista para a figura mística. Análises feitas em Cambridge revelaram camadas de tinta que mostram como Dalí a transformava na tela. A curiosidade é que Gala ditava as próprias poses, exercendo um poder imenso sobre a obra dele. O duplo, as imagens sobrepostas, como em Enigma Sem Fim, em que 6 cenas acontecem ao mesmo tempo, representam o desdobramento da personalidade. Os estudos com EEG mostram que olhar para essas obras ativa múltiplas áreas do cérebro simultaneamente. A Guerra Civil Espanhola é uma premonição constante, com a carne espanhola se devorando em construção mole, mas os ovos sempre prometendo renascer. Freud, apesar de cético, viu em Dalí um gênio paranoico, como escreveu em uma carta de 1938. O legado de Dalí está em como seus símbolos continuam a influenciar a cultura pop, decifrando os cantos mais profundos da mente humana. Fique ligado para a parte 9. Vamos explorar as influências que moldaram o gênio de Dalí. Inscreva-se agora para não perder os próximos capítulos desta jornada simbólica e eterna. Obrigado por assistir. Até a próxima parte. Bem-vindos à parte 9 da nossa jornada pela mente criativa de Salvador Dalí. Hoje vamos desvendar a teia complexa de influências que moldaram sua obra, mergulhando em suas relações com outros gigantes da arte. Comecemos por Picasso. Ele era talvez o único artista moderno que Dalí verdadeiramente respeitava. O encontro histórico aconteceu em Paris em 1926. Dalí, com apenas 22 anos, já era um grande admirador do cubismo. Para ele, aqueles fragmentos não eram apenas formas geométricas, mas fragmentos emocionais. Uma prova disso, sua obra Retrato de Picasso, de 1947, pintada na Califórnia. Aos 43 anos, a obra mostra um busto sobre um pedestal, com seios substanciosos e uma rocha pesada na cabeça. Uma análise recente do Museu de Arte Moderna MoMA, em 2025, revelou que a pintura está repleta de elementos do folclore andaluz, como flores de jasmim e uma guitarra, uma homenagem à origem compartilhada deles. Mas aqui vai uma curiosidade chocante. Picasso, por sua vez, recusava-se a mencionar Dalí publicamente. O segredo dessa rivalidade só começou a ser desvendado agora. A exposição Os Três Grandes da Espanha, em Milão, uniu Picasso, Dalí e Miró pela primeira vez, e que foi curada pela Fondazione Milano. Lado a lado, as obras mostraram o impacto do cubismo em ambos, mas também como Dalí superou a influência inicial. Outra exposição, Dalí, Revolução e Tradição, em Roma, apresentou 60 obras no Palazzo Cipala, aprofundando esse diálogo. O Autorretrato com Pescoço de Rafael, de 1921, mostra um jovem Dalí já dialogando com os fragmentos de Picasso, e a maior revelação veio de cartas inéditas, encontradas em Barcelona. Nessas cartas, Dalí escreve a Picasso: "Você é a revolução." A resposta, no entanto, foi fria. O mistério permanece. Essa rivalidade era como um espelho. As ruínas romanas do Fórum Augusta, em Barcelona, inspiraram os fragmentos urbanos que ambos os artistas exploraram. A grande importância de Dalí foi fundir o cubismo com algo totalmente novo, o surrealismo. E isso leva-nos a Sigmund Freud. O encontro aconteceu em 1938 em Londres. Dalí tinha 34 anos. Ele foi até a casa de Freud em Hampstead, onde o pai da psicanálise vivia exilado, fugindo dos nazistas. Dalí levou sua pintura Metamorfose de Narciso e um esboço de um retrato de Freud, imaginando-o como um caracol. Uma análise recente dos arquivos Freud revelou cartas de Stefan Zweig, que organizou o encontro descrevendo a ansiedade de Dalí. A curiosidade é que Freud, apesar de desconfiado, elogiou o realismo fanático do espanhol, mas se recusou a endossar seu método paranoico crítico.
O segredo dessa relação foi mais explorado na exposição Dalí e Freud, no Belvedere de Viena, que exibiu mais de 100 peças, incluindo desenhos de crânios e caracóis. Uma nova descoberta, porém, permite-nos ir além. No Museu Muse, em Tampa, a inteligência artificial recriou essa conversa. A atração interativa Dalí Vive já teve mais de 70 mil interações, e você pode perguntar diretamente ao Dalí digital sobre Freud com uma voz clonada que soa assustadoramente real. O mistério é que, apesar da recusa inicial, uma carta de 1938 mostra que Freud via um traço de gênio na paranoia de Dalí. O impacto dessa conexão foi imenso, inspirando o delírio interpretativo que se tornou a marca registrada de Dalí. Agora vamos para o cinema com Luis Buñuel. A colaboração em Um Cão Andaluz, de 1929, chocou o mundo. Dalí tinha 25 anos. A cena do olho sendo cortado, espelhando uma nuvem que fatia a lua, é pura poesia surrealista. Uma análise recente de storyboards redescobertos mostrou como as formigas obcecadas de Salvador Dalí fundiram-se com os sonhos de Buñuel. O público gritou na estreia em Paris. Foi um escândalo, mas o legado também tem seus segredos sombrios. Em 2025, a polícia italiana apreendeu 21 obras falsificadas em Parma, incluindo gravuras atribuídas à parceria Dalí e Buñuel, questionando a autenticidade de peças em vários museus. Novas cartas encontradas em Calanda revelaram os intensos debates entre eles sobre o automatismo e o controle criativo. A amizade deles, nascida na residência de estudantes em Madrid, era intensa e complexa, inspirada pelas paisagens urbanas e pelas ruínas, como o Templo de Debode, que influenciou seus cortes óticos. A importância dessa parceria foi fundir para sempre a pintura e o cinema. A teia de influências estende-se até a música com Richard Wagner. Em 1939, Dalí criou o Ballet Bacchanale, em Nova York. Aos 35 anos, com música de Tan User e um libreto escrito por Dalí, a peça explorava a loucura do rei Ludwig da Baviera. Uma análise de edições catalãs sobre Wagner revelou que Dalí via o balé como uma obra patafísica, uma ciência de soluções imaginárias. A patafísica é uma forma de reflexão crítica e criativa sobre a natureza do conhecimento e da realidade, explorando as possibilidades do absurdo, da exceção e do inesperado. E recentemente, telões gigantes em Madrid projetaram a obra, mostrando o segredo por trás da fascinação. Dalí via Ludwig, o patrono de Wagner, como um visionário incompreendido, assim como ele próprio. O impacto de Wagner em Dalí foi romper com André Breton e o grupo surrealista, que o acusavam de simpatias políticas controversas. Dalí declarou sua independência. O mistério se aprofunda quando vemos que Breton atacou Freud por, supostamente, plagiar os sonhos dos surrealistas. E foi Dalí quem tentou mediar. As antigas ruínas romanas de Lutece, em Paris, inspiraram Dalí a criar anamorfoses, distorções que só podem ser vistas de um certo ângulo, refletindo a complexidade de suas relações. O legado interdisciplinar de Dalí é inegável. Ele fundiu movimentos, ideias e personalidades. Hoje, a inteligência artificial do Museu Muse recria essas influências, permitindo conversas com um Dalí digital que fala sobre Picasso e Breton. Então fique ligado para a 10ª e última parte. Iremos explorar o legado duradouro de Salvador Dalí. Até a próxima parte. Bem-vindo à 10ª e última parte da nossa jornada pela mente criativa de Salvador Dalí. Em 23 de janeiro de 1989, Dalí morre em sua cidade natal, Figueres, aos 84 anos, por uma complicação cardíaca. Isso aconteceu anos após um incêndio trágico no seu teatro-museu. Em 1982, suas cinzas, dizem, inspiraram sua última tela. Ele foi sepultado na cripta do museu, sob o palco dourado, acessível por uma misteriosa escadaria em espiral. O acesso é restrito, mas visitas guiadas revelam o local. Uma curiosidade chocante: Dalí planejou seu funeral em detalhes, exigindo que seu bigode permanecesse ereto e que ele fosse enterrado com um traje de mergulhador. Dentro da cripta, um segredo foi desvendado. Um relógio mole gigante simboliza o tempo eterno. O legado de Dalí é imenso e continua a crescer. Em 2025, a Fundação Dalí anunciou a descoberta de esboços póstumos e pinturas inacabadas. Um tesouro que apenas começa a ser explorado. O principal guardião desse legado é o Teatro Museu Dalí, em Figueres, inaugurado em 1974. Para celebrar seu 50º aniversário em 2024, 4 grandes projetos foram anunciados para o ano seguinte. Um deles é a exposição Dalí, o Cristo de Portligate, que trará a Madonna de Fukuoka de volta à Catalunha após 70 anos, numa colaboração com o Museu de Arte de Fukuoka. A curiosidade sobre essa obra
é que Cristo flutua no ar sem a cruz, algo que a igreja considerou herético na época. A pintura foi vendida para a cidade de Glasgow em 1952 e hoje vale mais de 30 milhões de dólares. Outro mistério sendo desvendado é o de sua musa, com a exposição O Despertar do Mito Gala Dali, que ficou em cartaz até 6 de janeiro de 2025. Essa mostra redescobre o impacto de Gala na moda e na cultura, com obras da ilustradora Carla Furrentes e do fotógrafo Jorge Bernadotte. Falando em arqueologia, o próprio Teatro Museu é uma obra-prima construída sobre as ruínas das muralhas medievais de Figueres, que Dalí fez questão de reconstruir. Os famosos ovos gigantes no teto simbolizam vida e fertilidade. A importância do museu é que ele é uma obra de arte viva, em constante diálogo com o presente. E essa influência no presente é global. Nos Estados Unidos, o Dalí Museum de St. Petersburg, na Flórida, apresentou a exposição Novos Murais Inspirados por Dalí. De maio de 2024 a outubro de 2025, 12 artistas do coletivo Shine, como Basquiat, Mais e Powers, criaram murais dentro da galeria, inspirados pelo surrealismo. Desde 2015, mais de 180 murais transformaram a cidade. A curiosidade é essa união improvável de Dalí com a arte de rua. O artista Basque, por exemplo, pinta elefantes de pernas finas, uma clara referência aos elefantes de Dalí. Um segredo desvendado é o valor desses murais, que hoje chegam a ser vendidos por milhões. Provando o impacto duradouro de Dalí, o legado de Dalí explodiu na cultura pop e na tecnologia. No Dalí Museum, a instalação Dalí vive e usa inteligência artificial da Eleven Labs para clonar a voz do artista. Até 2025, mais de 75 mil conversas já aconteceram. Você pode até ligar para um número de telefone, o Oscar Dalí, e fazer uma pergunta diretamente a ele. As respostas são alucinatórias. Em setembro de 2025, uma colaboração com o Museu de Ciência Muse em Tampa fundirá arte e ciência, com mais de 70 mil interações previstas. O mistério é que Dalí parece ter previsto tudo isso. Em um texto de 1960 chamado Cibernética e Fantasmas, ele já explorava essas ideias. Essa visão futurista é o tema da exposição imersiva Dalí, Cybernetics, que passou por Tessalônica, Bruxelas e Londres em 2025. Com projeções de 360 graus, a mostra cria um metaverso que explora os paralelos entre o surrealismo e a física quântica, a quarta dimensão e a geometria sagrada do DNA. A curiosidade é que Dalí era um leitor ávido de cientistas como Planck, Heisenberg e Schrödinger, desenvolvendo sua própria visão molecular do universo. O segredo: a exposição é totalmente autorizada pela Fundação Dalí e tem atraído milhares de visitantes. Outra experiência imersiva premiada é Dreams of Dalí, um projeto de realidade virtual do Museu de St. Petersburg, que ganhou o Leão de Ouro de Cyber em Cannes e o Prêmio do Público no Web Awards. Ele transporta você para dentro de pinturas como Reminiscência Arqueológica do Ângelus de Millais, de 1935, em uma animação tridimensional. Dalí era fascinado pela tecnologia, um mistério revelado sobre seu processo criativo. São os seus chamados microcochilos. Um estudo de 2025 da revista Science Advances, inspirado em Dalí, confirmou que a fase número 1 do sono é aquele estado entre a vigília e o sono profundo, e que impulsiona a criatividade. Ele segurava uma chave que caía num prato de metal para acordá-lo, capturando as imagens surreais desse estado. Dalí provou que os limites da mente podem ser expandidos. O legado de Dalí continua a gerar novas descobertas. E, em um leilão, em Cambridge, em outubro de 2025, temos a gravura Vecchio Sultano, da série As Mil e Uma Noites, que foi vendida por mais de 45 mil libras. Metade dessa série de 1966 estava perdida e foi encontrada em uma garagem em Londres, sendo autenticada por Robert de Charles. A curiosidade é que Dalí planejava fazer 500 ilustrações para essa coleção. Suas obras hoje valem bilhões e continuam a quebrar recordes em leilões, desvendando o inconsciente para novas gerações e influenciando cineastas como David Lynch e Christopher Nolan, além de aparecer em capas de álbuns e memes. Em Roma, a exposição Revolução e Tradição no Palazzo Sipala, de outubro de 2025 a fevereiro de 2026. Exibe 60 obras que redefinem mitos clássicos, mostrando como sua visão continua relevante. O mistério final? O próprio Dalí. Seu túmulo, acessível pela escadaria dourada, torna-o eterno, uma obra de arte final. Gratidão, muito obrigado por nos acompanhar nesta incrível jornada. Se você gostou, inscreva-se e curta o vídeo. Comente qual é o seu símbolo favorito de Dalí. E prepare-se, porque no próximo vídeo vamos explorar a mente de outro gênio. Até a próxima jornada de aventuras.